Na presente videoaula vamos falar sobre as operações triangulares. As operações triangulares puras e as denominadas falsas operações triangulares. Em primeiro lugar, o que é uma operação triangular quando estamos a falar em contexto de IVA? O manual Operações Triangulares Puras e Falsas. As operações triangulares são definidas pelo facto de o circuito documental, ou seja, a faturação, não acompanhar diretamente a movimentação física dos bens, sendo que os intervenientes estão estabelecidos em países comunitários. Para se falar de uma operação pura triangular, é necessário estarmos perante três sujeitos passivos de três Estados-membros, cada sujeito passivo de um Estado-membro distinto. E tratar-se-á de uma operação pura triangular quando os três intervenientes, operadores, sejam sujeitos passivos em três Estados-membros diferentes da União Europeia e os bens não saem do território da União Europeia. Os três Estados-membros serão por nós designados aqui nesta videoaula por Estado-membro 1, Estado-membro 2 e Estado-membro 3. O artigo 8º, número 1 do RITI contempla a regra geral de localização das aquisições intracomunitárias e de acordo com a qual a tributação ocorrerá no Estado-membro de destino de chegada dos bens. E o IVA será, em geral, liquidado pelo adquirente, registado nesse Estado-membro de destino. Isso denomina-se pelo reverse charge. Em relação às operações que envolvem países terceiros ou territórios terceiros, se os bens tiverem destino ou mesmo origem nesses territórios, irão prevalecer as regras inerentes às exportações ou exportações. Não se trata de bens com origem ou com destino, neste caso, exportações e importações poderão ou vão ter origem ou destino em países que não fazem parte da União Europeia. Na análise que vamos realizar, vamos nos colocar na seguinte situação. Uma operação pura triangular, e temos aqui uma imagem que permite elucidar o que é uma operação triangular e pura triangular. Nós vamos ter um sujeito passivo que vai ser posicionado aqui no vértice A do triângulo. Vamos chamar-lhe o sujeito passivo A. Esse sujeito passivo A está no Estado-membro 1, é sujeito passivo registado no Estado-membro 1. E depois temos o sujeito passivo B, posicionado aqui no vértice B do triângulo. Ele é registado, é um sujeito passivo registado no Estado-membro 2. E depois temos o Estado-membro 3, onde se encontra o sujeito passivo C, aqui no vértice C do triângulo. A operação triangular poderia ser descrita da seguinte forma. Uma determinada entidade, sujeito passivo, uma empresa, por exemplo, registada no Estado-membro 1, denominada por a empresa A, vende mercadorias, vende bens ao sujeito passivo B, que está registado no Estado-membro 2. E para tal, a empresa A tem que emitir uma fatura à empresa B. E na perspectiva desta empresa A, ela estaria a realizar uma venda de bens, ou seja, uma transmissão intracomunitária de bens, uma vez que estamos a falar de dois Estados-membros. Entretanto, e portanto, nesta primeira operação, há aqui a emissão da fatura 1. Seguidamente, o sujeito passivo B
vai revender estes bens ao sujeito passivo C que se encontra no Estado-membro 3 da União Europeia. E para proceder a esta venda, o sujeito passivo B emite uma fatura. Vamos denominá-la a fatura 2. Os bens não saem da União Europeia e o que aqui acontece é que, neste caso concreto, é a partir do Estado-membro 1 que os bens são transportados para o Estado-membro 3. Ou seja, poderia acontecer a seguinte situação. Portugal vendia mercadoria à França, que por sua vez a empresa francesa venderia a mercadoria a uma empresa espanhola. E, para efeitos de comunidade e até de poupança de gastos de transporte, a empresa portuguesa imediatamente fazia o procedimento de transporte dessas mercadorias diretamente para a Espanha. Desta forma, evitava-se que as mercadorias fossem transportadas para a França e depois da França regressassem à Espanha. Neste sentido, as mercadorias imediatamente são transportadas de Portugal para a Espanha, porque vamos considerar que no ponto em que estamos as distâncias seriam menores. E, portanto, a empresa A, registada no Estado-membro 1, vende bens à empresa B, registada no Estado-membro 2, por sua vez os revende a C, registado no Estado-membro 3, os bens faturados por A a B e também por B a C são enviados diretamente do Estado-membro para o Estado-membro, do Estado-membro 1 para o Estado-membro 3. E, na verdade, os bens nunca chegam a sair da União Europeia. E, consequentemente, este seria o modelo de uma operação pura triangular, em que se verifica que o circuito físico dos bens, porque o circuito físico dos bens é a distância percorrida, a origem no Estado-membro 1 vai ter como destino o Estado-membro 3, tem a ver aqui com o transporte da mercadoria, não corresponde aqui a movimento de faturação que é realizado, não coincide com o circuito das faturas. Esta é denominada operação pura triangular. Para nós resolvermos este tipo de operações em Portugal, e vamos trabalhar isto na perspectiva da empresa portuguesa, a empresa portuguesa, ou o sujeito passivo português de Portugal, registado em Portugal, ele pode ocupar um dos vértices do triângulo, ou qualquer um dos vértices do triângulo. Nós podemos ser a empresa A, empresa portuguesa, que vende mercadoria a uma empresa francesa, que por sua vez vende mercadoria, essa mesma mercadoria a uma empresa espanhola, e a mercadoria é diretamente transportada de Portugal para Espanha. Agora, podemos assumir a empresa portuguesa posicionada aqui no vértice A, mas a empresa portuguesa também poderá, num outro exemplo, estar posicionada no vértice B. Nomeadamente, a empresa francesa que vende mercadoria à empresa portuguesa, que por sua vez a vende à empresa espanhola, e a empresa francesa transporta ou faz o procedimento de transporte ou o envio dessa mercadoria diretamente para a empresa francesa, por exemplo. E aqui também por efeitos de comunidade, de distâncias percorridas, seria um esquema possível. Ou então a empresa nacional, a empresa portuguesa, pode ocupar a posição C do triângulo, o vértice C do triângulo. Nomeadamente, a empresa francesa que vende mercadoria a uma empresa espanhola, que por sua vez a vende a uma empresa portuguesa, a empresa francesa
e diretamente faz com que os bens cheguem a Portugal. Bom, ocupando a empresa portuguesa diferentes posições, diferentes vértices no triângulo, nós temos de saber como é que vamos resolver as respectivas posições. Primeiro exemplo. Quando a empresa portuguesa ocupa a posição do vértice A do triângulo. Ou seja, a empresa portuguesa ocupa aqui o vértice A, estamos no Estado membro 1, Portugal, neste caso. Uma empresa A de Portugal vende mercadorias a uma empresa B de Espanha, que por sua vez revende as mesmas mercadorias a uma empresa de França. As mercadorias são diretamente enviadas do Estado membro 1 para o Estado membro 3, de Portugal para a França. Os três operadores são sujeitos passivos de IVA registados nos seus países. Os bens são faturados por A a B, ou seja, por Portugal a Espanha, e isto corresponde à fatura número 1, e, seguidamente, por B, Espanha a C, França, e isto corresponderia à segunda fatura. E verifica-se que o circuito das faturas não coincide com o circuito físico dos bens. Portugal é o Estado-membro de origem dos bens ou do vendedor. Considera-se que a entidade portuguesa faz uma transmissão intracomunitária de bens isenta de IVA de acordo com a alineado número 1 do artigo 14 do RITI, na medida em que se verificam as condições indispensáveis aí previstas. Ou seja, os bens saem de Portugal com destino a outro Estado-membro, é verdade. O adquirente B está registado no Estado-membro 2 e tem um número de identificação fiscal de IVA válido, o qual foi verificado, devidamente verificado através do VIES. Vamos admitir todos estes pressupostos. Ou seja, a entidade A, que somos nós, a entidade portuguesa, deve emitir uma fatura sem IVA, porque estas mercadorias serão tributadas no destino, essa é a regra, obviamente verificando-se aqui todos estes pressupostos, mencionando a operação no campo 7 do quadro 06 da Declaração Periódica do IVA e apresentando a declaração recapitulativa do IVA, onde menciona o número de identificação fiscal em termos de IVA da entidade B, atribuído pelo Estado-membro 2, o valor da transação e o código número 1, transmissão intracomunitária de bens. Ou seja, seria necessário preencher a denominada declaração recapitulativa. Estamos aqui a falar na perspectiva da empresa portuguesa, obviamente. Colocaríamos ali o país de destino, o prefixo desse país, uma operação do tipo 1 e o valor, e considerando aqui uma transmissão intracomunitária, no preenchimento da declaração periódica do IVA, seria o campo número 7 a ser considerado. A base tributável que goza de isenção de IVA, não tem qualquer tipo de correspondência a IVA a favor do Estado, porque esta operação pagará imposto, mas neste circuito, no destino da respectiva mercadoria, e que será em França. É em França que o imposto será pago. Este é um exemplo em que nós ocupamos aqui a posição do vértice A. Agora, num segundo exemplo, que também se trata de uma operação pura triangular, vamos considerar que agora o Estado-membro 2 é Portugal, e que a entidade portuguesa, sujeito passivo de IVA, ocupa aqui, que é agora a entidade B, ocupa o vértice B. Ou seja, isto corresponde ao seguinte: por exemplo, uma empresa A de Itália, Estado-membro 1, uma empresa A de Itália, Estado-membro 1, vende mercadorias a uma empresa B de Portugal, Estado-membro 2,
Estado-membro 2, Portugal, ocupa aqui a posição do vértice B, que por sua vez revende as mesmas mercadorias a uma empresa C de França, ou seja, a empresa portuguesa, que ocupa aqui o vértice B, revende estas mercadorias a uma empresa C, que aqui consideramos ser de França, Estado-membro 3. Os três operadores são sujeitos passivos de IVA, registados nos seus países, os bens são faturados por A a B, primeira fatura, e por B a C, fatura 2. E verifica-se que o circuito das faturas não coincide com o circuito físico dos bens. E, portanto, considerando que todos os operadores estão aqui na União Europeia, os bens não saíram da União Europeia, estamos assim a falar de uma operação pura triangular. Bom, e aqui no manual são colocadas várias considerações e várias possibilidades. Eu vou fazer na videoaula a referência à possibilidade de todos os pressupostos estarem devidamente verificados. Ou seja, um certo mecanismo de simplificação que está previsto no número 3 do artigo 8º do RITI, em que esta operação não será tributada em Portugal, desde que se verifiquem um conjunto de pressupostos que eu vou admitir como se tendo verificados. E neste sentido, na perspectiva da nossa empresa B, que está em Portugal, aqui assume a posição do Estado-membro 2, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos para efeitos declarativos, para efeitos da declaração periódica de IVA. A fatura que emitimos à empresa italiana, ou seja, esta fatura, porque no fundo aqui a empresa portuguesa, Estado-membro 2, Portugal, emite uma fatura aqui à empresa de Itália, aqui neste processo de revender os bens, será tratada pela empresa B de Portugal como uma aquisição intracomunitária, declarada no campo 14 da declaração periódica do IVA, sem que seja liquidado o IVA, uma vez que o IVA é devido no Estado-membro 3, que é o Estado-membro onde a mercadoria tem o seu destino, França. E aqui assumimos este Estado-membro 3, porque, pelas regras gerais, as mercadorias, os bens, são tributadas no Estado de destino. Em relação à fatura emitida pela empresa B de Portugal à empresa C de França, será o seu montante declarado na declaração recapitulativa de IVA, com menção do número de identificação fiscal da empresa C, com o código 4, operações triangulares, sendo este mesmo valor também mencionado no campo número 8 da declaração periódica do IVA. Ou seja, nós temos de declarar esta operação como aquisição intracomunitária no campo 14. Dentro deste campo 14, a operação não é tributada aqui em Portugal, portanto também não tem qualquer tipo de correspondência a IVA a favor do Estado. E estas mesmas operações, elas, vamos voltar aqui ao manual, estas mesmas operações, elas terão de ser também declaradas na declaração recapitulativa do IVA, colocando ali o país de destino, o prefixo, e aqui no final nós colocamos o código ou indicador tipo 4. Porque o indicador tipo 4 é o indicador de operação triangular. Assim o define a declaração recapitulativa. E esta mesma operação, ela terá de ser mencionada, esta mesma operação que foi colocada na declaração recapitulativa com o código 4, operações triangulares,
ela vai ter de ser mencionada no campo número 8 da declaração periódica do IVA. Ou seja, neste campo número 8, que nós conhecemos como sendo destinado às exportações, mas aqui não. Aqui tem a ver com este procedimento que a nossa empresa realizou desta transmissão intracomunitária. A nossa empresa fez aqui duas operações. Uma operação que corresponde a uma aquisição intracomunitária proveniente do Estado-membro 1. Não esquecer que nós estamos aqui nesta posição e esta fatura número 1 é tal que terá de ser considerada no campo 14 da nossa declaração periódica do IVA. Esta fatura número 1, a fatura que, segundo aqui os dados, é proveniente de Itália, e portanto a fatura proveniente de Itália, que é uma aquisição intracomunitária, é declarada no campo 14, não vai ser tributada aqui em Portugal, a partir do momento em que se verificarem os pressupostos da simplificação que estão aqui enunciados no manual, e portanto declarada no campo 14, sem que seja liquidado o IVA, uma vez que o IVA será pago ou devido no destino. E depois a segunda fatura, aquela que é emitida já pela empresa portuguesa à entidade, no caso concreto, de França, Estado-membro 3, esta segunda fatura, ela terá de ser mencionada na declaração recapitulativa do IVA, conforme eu já disse, colocando ali o código 4 de triangular, mas colocando ali França, o prefixo FR, o número fiscal da entidade à qual vendemos a mercadoria, e depois o valor e uma operação do tipo 4, operação triangular. E também, depois, na declaração periódica do IVA. Esta transmissão, ela terá de ser colocada no campo número 8. Porque, no fundo, nós temos aqui duas faturas a trabalhar. A fatura número 1, recepcionada de Itália, e a fatura número 2, por nós, emitida para França. Fatura recepcionada de Itália, campo 14, e depois a fatura que emitiremos para o França no campo 8 da declaração periódica do IVA e devidamente justificado na declaração recapitulativa do IVA como uma operação triangular do tipo 4. Agora, podemos eventualmente ocupar a posição do vértice C. Ou seja, a empresa portuguesa está aqui agora no âmbito do Estado-membro 3. Portugal agora ocupa o Estado-membro 3, a empresa portuguesa é a empresa C, ocupa aqui o vértice C. Uma determinada entidade, um Estado-membro, vende mercadoria ou bens a outra entidade, outro Estado-membro, que por sua vez os vende à nossa empresa de Portugal, e do Estado-membro 1 a mercadoria é enviada aqui para Portugal. Portanto, agora estamos perante esta possibilidade de ocuparmos o vértice C. Nomeadamente, ou em termos exemplificativos, uma empresa espanhola A vende mercadorias a uma empresa francesa B, que por sua vez revende as mercadorias a uma empresa portuguesa C. Os bens faturados pela empresa espanhola A à empresa francesa B e pela empresa francesa B à empresa portuguesa são diretamente enviados de Espanha para Portugal, que é o país de destino e, portanto, os bens vão aqui ser tributados. E em termos de fatura, nós temos ali a fatura número 2, que é aquela que vai ser tratada em termos da declaração periódica do IVA, porque nós temos de ter em consideração, efetivamente, as faturas que nós recepcionamos. E nesta terceira, ocupando aqui o terceiro vértice, nós recepcionamos uma fatura, aquela que é proveniente aqui do Estado-membro 2. Por exemplo, no exemplo anterior, em que nós ocupávamos
aqui a posição B, vinha uma fatura do Estado-membro 1 e depois nós emitíamos uma fatura ao Estado-membro 3. Agora nós estamos a ocupar no vértice C o Estado-membro 3 e, portanto, temos de trabalhar a fatura proveniente do Estado-membro 2. E, portanto, Portugal, ao ocupar a posição do vértice C do triângulo, assume-se como Estado-membro de destino. A empresa portuguesa deverá tratar a aquisição efetuada à empresa francesa como uma aquisição intracomunitária de bens, em conformidade com o número 5 do artigo 31 do Código do Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, o RITI. Na declaração periódica de IVA, a empresa portuguesa fará constar o valor da segunda fatura, porque nós só temos que trabalhar esta fatura número 2, no campo número 12 do quadro 06 e o correspondente IVA liquidado no campo número 13 do quadro 06. Normal, uma aquisição intracomunitária, a base tributável é referenciada, é declarada no campo número 12, aplica-se inversão do sujeito passivo, porque terá de ser o adquirente, o comprador do bem ou da mercadoria, a liquidar IVA, neste caso ao Estado português, liquida o IVA no campo número 13 e, portanto, está resolvida a questão. E no caso de os bens não estarem abrangidos pelas exclusões do direito à dedução do artigo 21 do Código do IVA, o imposto suportado é imediatamente dedutível e, portanto, vamos deduzir este imposto suportado aqui no campo 20, se o bem transacionado tiver sido um ativo não corrente, ou nos campos 21, 23 ou 22, se o ativo transacionado tiver sido um inventário, e se for a taxa reduzida no 21, se for a taxa intermédia no 23, se for a taxa normal no campo 22. As obrigações declarativas associadas às operações triangulares puras estão relacionadas com o controle das operações através do viés. Efetivamente, uma transmissão intracomunitária declarada num Estado-membro deve corresponder a uma aquisição intracomunitária noutro Estado-membro. Caso as operações envolvam países ou territórios terceiros e os bens tiverem destino ou origem nesses territórios, prevalecerão as regras inerentes às exportações ou às importações. E aqui vamos ter, eu vou dar aqui outro exemplo. Aliás, no manual nós temos aqui vários exemplos sobre triangulares. E vamos dar aqui um exemplo, nomeadamente, que envolve a China, por exemplo. A China é um país terceiro, um país que não pertence à União Europeia. Então vamos imaginar que, aqui no exemplo número 6, que uma empresa portuguesa vende bens a uma empresa registada em Espanha, emitindo a respectiva fatura. Os bens são imediatamente enviados pela empresa portuguesa para a China, uma vez que os mesmos são vendidos pela entidade espanhola à empresa da China, tendo a empresa espanhola faturado à entidade chinesa. Isto é aquilo a que se chama uma operação falsa triangular, porque não obedece a este esquema. Apesar de se manter o triângulo, aqui no vértice C, no caso concreto, não está um sujeito passivo de um Estado-membro da União Europeia, mas está um outro país e um sujeito registado nesse país, mas que não pertence aqui à União Europeia. E nesta situação estamos perante uma operação designada por falsa triangular, pois existem 3 intervenientes na operação, encontrando-se um deles estabelecido num país terceiro, que é a China. A empresa portuguesa não realiza uma transmissão intracomunitária de bens isenta, pois os bens não têm como destino outro Estado-membro.
apesar do adquirente que consta da sua fatura número 1 estar registado no Estado-membro de Espanha, mas verifiquemos que os bens imediatamente são enviados de Portugal para a China, não têm destino na União Europeia. E, portanto, uma vez que os bens são expedidos ou transportados diretamente para um país terceiro, serão submetidos aos normais procedimentos de uma exportação, não sendo por isso aplicável o RITI, que é o regime do IVA nas transações intracomunitárias. E, portanto, as exportações e as importações, elas são tratadas ao nível do código do IVA. Assumindo que A, que é, neste caso, a empresa portuguesa, atuou como exportador, constando como tal do documento aduaneiro, o número 8 do artigo 29º do Código do IVA, está-se perante uma operação isenta de IVA, uma exportação, devendo o valor constar do campo 8 da declaração periódica do IVA. Estamos a falar aqui desta fatura, não é? Da fatura que, porque aqui a empresa portuguesa emite uma fatura. Emite uma fatura à empresa espanhola, que por sua vez revende esses bens a uma empresa ou uma entidade da China, mas os bens são imediatamente enviados pela entidade portuguesa à China. E, portanto, estamos a assumir aqui uma exportação e, consequentemente, na declaração periódica do IVA, deverá ser no campo número 8 que a operação é declarada. Campo número 8, a base da operação. E, claro, não tem quaisquer correspondências em termos de IVA, não é tributada, mas é uma isenção completa, porque, apesar desta operação não ser tributada, a nossa entidade continua a deduzir o IVA nas suas aquisições de inventários, de outros bens e de ativos não correntes. Um exemplo número 7. Uma empresa da China, agora nós vamos colocar a empresa da China aqui no vértice A, mas claro que já não é nenhum Estado-membro, aqui tira-se o Estado-membro, não é? É China. E, portanto, é uma triangular falsa, porque vamos ter, uma vez mais, um triângulo das operações em que nem todos os operadores são de Estados-membros e os bens não têm origem, neste caso, em Estado-membro. Pode não ter origem ou pode não ter destino. Aqui não vai ter origem em Estado-membro porque é proveniente da China. Uma empresa da China vende mercadorias a uma empresa registada em Espanha, emitindo a respectiva fatura 1. A empresa espanhola vende as mercadorias a uma empresa registada em Portugal, emitindo a fatura 2. Os bens são diretamente enviados da China para Portugal. Nós vamos ter que tratar esta fatura número 2, que é a fatura emitida pela empresa espanhola, mas de bens que não têm origem na União Europeia, vêm de um país terceiro. Ou seja, os bens têm origem na China, país terceiro. E deste modo a operação não será abrangida pelo RITI. O RITI trata apenas das aquisições e das transmissões intracomunitárias, ou seja, das transações intracomunitárias. O código do IVA trata das operações internas, das prestações de serviços e das exportações e das importações. E, portanto, na perspectiva da China, ocorre uma exportação, aplicando-se aí, de certo, uma isenção no âmbito da aplicação mundial do princípio de tributação no destino. A empresa C efetua uma importação em Portugal. Nós somos aqui a empresa C. Sendo o IVA exigível, pago nos serviços aduaneiros, dedutível se a entidade possuir o documento com a indicação que o mesmo se encontra pago, sendo que o cálculo do IVA devido pela importação terá por base a fatura 2.
Portanto, a fatura emitida pela empresa espanhola à empresa portuguesa. E, portanto, a fatura emitida pela empresa espanhola à empresa portuguesa não se encontra sujeita à IVA porque está fora do campo de incidência. Ou seja, não vai à declaração periódica de IVA, uma vez que os bens foram tributados no momento do seu desalfandegamento. O valor da fatura foi incluído no valor tributável da importação ocorrida em território nacional. Aqui estamos a considerar que o imposto é pago na alfândega, não é? Caso se constate posteriormente que a fatura emitida pela empresa espanhola B foi de montante superior àquilo que foi declarado no momento da importação, a empresa portuguesa deve proceder à liquidação do IVA que ali se mostra devido. Agora, isto é no pressuposto de o imposto desta importação ser pago na alfândega. Mas nós temos a noção que atualmente, e em conformidade com os números 8 e 9 do artigo 27 do Código do IVA, determinadas entidades, nomeadamente aquelas que estão num regime de periodicidade mensal e obedecem aos requisitos aqui dos números do artigo 27º do Código do IVA, o número 8, podem optar pelo pagamento do IVA devido pelas importações através da declaração periódica do IVA. E assim, neste caso, já iria à declaração periódica do IVA, nomeadamente no campo número 18, a importação de bens, cujo imposto foi liquidado pelo declarante, e a aplicação da inversão do sujeito passivo, em que a própria adquirente, o próprio importador, comprador, liquida IVA a favor do seu Estado, aqui de Portugal, campo 18 e campo 19. Podendo, regra geral, proceder simultaneamente à dedução do IVA e falo-á dentro do campo 20, se for um ativo não corrente, ou dentro dos inventários 21, 23 e 22, em conformidade com a respectiva taxa de IVA que neles se aplique em função do bem, do inventário. Bom, depois no manual eu coloquei aqui uma série de pareceres técnicos obtidos através do site da Ordem dos Contabilistas Certificados, dos consultores da Ordem dos Contabilistas Certificados, que recebem questões, dúvidas de membros e as respondem e portanto, coloquei aqui questões relacionadas com operações triangulares e a forma como as mesmas estão respondidas, para que possa ter assim um conjunto de informações mais detalhadas sobre as operações triangulares. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até à próxima videoaula.